A Bíblia, com seus inúmeros livros, relatos e histórias, é um verdadeiro tesouro de sabedoria, mas também um enigma que desafia a mente humana. Ao longo dos séculos, estudiosos, teólogos e até leitores comuns se depararam com passagens que parecem se contradizer. Será que são contradições reais ou simplesmente interpretações equivocadas? Aqui, adentramos no mistério das histórias sagradas, onde o que parece uma verdade absoluta pode, muitas vezes, ser questionado sob um novo olhar. Essas aparentes contradições são parte do enigma da história bíblica, e hoje nos propomos a desvendá-las. Muitos acreditam que essas passagens polêmicas são testes de fé, enquanto outros enxergam nelas a prova de que a Bíblia foi escrita por homens, suscetíveis a falhas e interpretações erradas. Mas e se a verdade estiver além do que os olhos podem ver? Por trás de cada versículo, há uma mensagem mais profunda, e é exatamente essa mensagem que tentaremos descobrir juntos. As curiosidades da história bíblica estão aí para serem reveladas, e cada uma delas abre novas portas para entender o propósito maior das Escrituras. Há quem diga que as diferenças nos relatos bíblicos enfraquecem sua autoridade. Porém, seria esse realmente o caso? A chave para entender a Bíblia talvez esteja em como olhamos para suas palavras, não como contradições, mas como um mosaico de ensinamentos. Se as Escrituras são divinas, como podemos interpretar essas divergências sem perder a fé? E é aqui que o desafio começa. Um mistério, um enigma da história que devemos explorar com mente e coração abertos. Cada nova descoberta sobre essas aparentes discrepâncias pode nos levar a uma compreensão mais profunda da fé e do propósito de Deus. Vamos mergulhar de cabeça nesses mistérios da história, sabendo que a busca por respostas pode ser tão gratificante quanto as respostas em si. Afinal, quem nunca se perguntou por que certas passagens parecem se chocar umas com as outras? E ao fazer essa pergunta, já estamos no caminho para o próximo passo, a inspiração divina. Quando falamos de inspiração divina, a primeira pergunta que surge é: até que ponto a Bíblia é palavra de Deus ou dos homens? Durante séculos, muitos acreditaram que cada palavra escrita ali foi soprada diretamente pelo Criador, sem interferências. Mas à medida que a curiosidade da história cresceu, estudiosos começaram a questionar: se os seres humanos, com todas as suas limitações, foram os escritores, será que não houve espaço para erros e mal-entendidos? E essa dúvida, tão antiga quanto os próprios textos, permanece um enigma da história. Afinal, como diferentes tradições e religiões ao redor do mundo interpretam a inspiração divina? O cristianismo, por exemplo, vê a Bíblia como uma combinação entre o divino e o humano, mas cada vertente traz suas próprias nuances. Enquanto algumas defendem a infalibilidade completa das Escrituras, outras aceitam que erros humanos podem ter se infiltrado. Esse é um dos mistérios da história, que deixa até os mais fiéis pensativos. A Bíblia é perfeita ou imperfeita em alguns pontos? Pense na forma como algo dito por um sábio pode ser mal interpretado por seus discípulos ao longo do tempo. Talvez o mesmo tenha acontecido com as Escrituras. O que originalmente era uma revelação divina, ao passar por várias mãos e mentes, acabou se tornando uma fonte de diferentes interpretações. É como um grande quebra-cabeça, onde cada peça representa uma visão distinta sobre a mesma verdade. E essa multiplicidade de visões é o que alimenta os debates até hoje. O mistério mais fascinante é este: será que esses erros não são, na verdade, uma parte intencional do plano divino? Talvez Deus tenha permitido essas divergências para que possamos exercitar nossa fé e buscar mais profundamente a verdade. Assim, o conceito de inspiração divina se expande, não se limita. E isso nos leva a outro ponto crucial: a criação do mundo em Gênesis. A idade do mundo é uma das questões que mais intriga tanto os estudiosos da Bíblia quanto os cientistas. Se seguirmos as genealogias apresentadas em Gênesis, muitos calculam que a Terra teria aproximadamente 6.000 anos. No entanto, a ciência, baseada em métodos como a datação por carbono e estudos geológicos, aponta para uma idade de bilhões de anos. Esse é um dos grandes enigmas da história que continua a dividir opiniões, levantando a dúvida: qual das duas fontes está certa? Ou será que ambas podem coexistir de alguma forma? As genealogias de Adão até Noé e de Noé até Abraão são longas e detalhadas, mas apresentam algumas discrepâncias entre diferentes traduções e versões da Bíblia. Além disso, muitos nomes ali mencionados são acompanhados de idades surpreendentes, com personagens vivendo por séculos. Isso gera uma curiosidade na história bíblica.
Essas idades são literais ou simbólicas? Muitos veem nelas um significado espiritual, enquanto outros tentam harmonizar esses números com a cronologia científica. Esse debate nos leva a pensar se o tempo para Deus é o mesmo que para os humanos. Afinal, o próprio conceito de tempo é relativo. Seriam os dias da criação mencionados em Gênesis períodos literais de 24 horas ou representam eras inteiras? É interessante notar que várias tradições religiosas ao redor do mundo compartilham mitos de criação que também envolvem longos períodos. Isso apenas aumenta o mistério em torno da idade do mundo e da humanidade. A busca por respostas para esse enigma da história nos faz questionar se estamos olhando para essas questões da maneira certa. A chave talvez esteja em reconhecer que há um equilíbrio entre fé e ciência, onde cada uma oferece uma perspectiva única sobre o mesmo mistério. E ao continuarmos essa exploração, o próximo ponto nos traz um dos eventos mais marcantes da Bíblia: o dilúvio, que também carrega suas próprias contradições. O relato do dilúvio é um dos mais impactantes e dramáticos da Bíblia, onde Deus decide limpar a terra de sua corrupção, preservando apenas Noé, sua família e um par de cada espécie animal. Mas à medida que nos aprofundamos nesse mistério da história, surge uma dúvida que intriga muitos. O dilúvio foi global, cobrindo toda a terra, ou foi um evento local, afetando apenas uma região específica? Essa questão tem sido um enigma da história bíblica que levanta discussões sobre o real alcance dessa grande inundação. Um dos pontos que geram confusão é a duração do dilúvio. Em Gênesis, há momentos em que o texto fala de 40 dias e 40 noites de chuva, mas também menciona que as águas prevaleceram por 150 dias. Como entender essa diferença? Seria uma contradição ou apenas uma forma diferente de descrever a magnitude do evento? Aqui, mais uma vez, surge a importância da interpretação. Os números podem não ser literais, mas sim simbólicos, representando a totalidade do julgamento divino. Outro aspecto que levanta curiosidade na história é a questão de quem foram os sobreviventes. Além de Noé e sua família, a Bíblia menciona que animais foram salvos, mas não há menção de outros seres humanos além dessa linhagem. No entanto, algumas tradições antigas, fora do contexto bíblico, sugerem que outras civilizações também relataram inundações durante esse período. Isso nos faz perguntar: existiam outros sobreviventes além dos mencionados nas Escrituras? As diferentes traduções da Bíblia também impactam na forma como o dilúvio é entendido. A linguagem e os termos utilizados podem alterar a percepção do evento, tornando-o ora uma catástrofe global, ora uma inundação de escala regional. À medida que continuamos a explorar esse mistério, nos encontramos com outro conjunto de textos sagrados que também trazem nuances intrigantes: os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos são, sem dúvida, um dos pilares centrais da moralidade bíblica. No entanto, ao olharmos de perto, percebemos que há variações nos relatos de Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Por que essas versões apresentam diferenças? Esse é um mistério da história que deixa muitos estudiosos intrigados. Se os mandamentos são as palavras diretas de Deus, como pode haver discrepâncias entre esses dois textos? A curiosidade cresce ao tentarmos entender o que motivou essas variações e como elas impactam a prática da fé ao longo dos séculos. As mudanças sutis, como a formulação do mandamento sobre o sábado, são pontos de discussão. No livro de Êxodo, o motivo para guardar o sábado está ligado à criação do mundo, enquanto em Deuteronômio, a razão é a libertação dos israelitas do Egito. Essas diferenças abrem espaço para uma reflexão mais profunda sobre o contexto e o público para o qual cada texto foi escrito. São essas nuances que fazem dos 10 Mandamentos um enigma da história, onde cada versão parece trazer uma mensagem única, mas complementar. E por que essas diferenças são importantes? Bem, elas moldaram a forma como diferentes tradições religiosas observam esses mandamentos. Judeus, cristãos católicos e protestantes têm listas ligeiramente diferentes dos 10 mandamentos, destacando como a interpretação dessas palavras divinas evoluiu ao longo do tempo. Aqui, mais uma vez, a história se desdobra em camadas, mostrando como a Bíblia se adapta às diversas culturas e contextos. A essência dos 10 mandamentos, no entanto, permanece intacta. São diretrizes de vida que transcendem gerações. Mas à medida que olhamos para essas diferenças, começamos a nos perguntar sobre outro tema igualmente intrigante, que desafia o entendimento humano sobre a justiça e o perdão, a lei da vingança e o amor ao inimigo,
que será o nosso próximo passo. Olho por olho, dente por dente é uma das leis mais conhecidas do Antigo Testamento, presente em Êxodo 21. A princípio, parece uma justificativa para a vingança, uma forma de justiça estrita e retributiva. Porém, quando chegamos ao Novo Testamento, encontramos Jesus ensinando algo radicalmente diferente. Amai vossos inimigos e oferecei a outra face. Como conciliar esses dois ensinamentos? Este é um dos enigmas da história bíblica que coloca muitos diante de uma aparente contradição entre a justiça e o perdão divinos. A evolução do ensinamento sobre justiça, passando da retribuição à misericórdia, é um reflexo da mudança na relação de Deus com a humanidade ao longo das Escrituras. No contexto do Antigo Testamento, a lei da vingança servia como um limite para a violência desenfreada, garantindo que o castigo fosse proporcional ao crime. No entanto, ao chegar ao Novo Testamento, Jesus introduz uma nova perspectiva, desafiando essa antiga prática e mostrando que o perdão é o verdadeiro caminho para a justiça. Um mistério da história bíblica que revela uma profunda transformação. A questão que muitos levantam é: Jesus contradiz Moisés ou apenas completa o que foi iniciado no Antigo Testamento? Esse é o tipo de pergunta que nos leva a refletir sobre a natureza de Deus e o propósito da lei. A mudança de olho por olho para amai vossos inimigos pode ser vista não como uma contradição, mas como uma progressão, uma revelação mais completa do plano divino. É aqui que as Escrituras nos desafiam a entender o amor e a justiça de uma maneira mais ampla. Esse contraste entre a vingança e o perdão abre uma porta para um entendimento mais profundo sobre a salvação e o relacionamento entre Deus e a humanidade. E falando em salvação, o próximo tema nos leva diretamente à questão do pecado original e da expiação, onde as contradições também emergem de forma intrigante. O conceito do pecado original, derivado da desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden, é central para a compreensão cristã da humanidade. Mas uma pergunta persiste: somos realmente culpados pelo pecado de nossos primeiros pais, ou essa é uma responsabilidade pessoal? Esse é um dos grandes mistérios da história teológica, onde a herança do pecado é discutida em diferentes tradições. A ideia de que a culpa de uma ação cometida milênios atrás nos afeta até hoje desafia a lógica e a moralidade, deixando muitos a se perguntar sobre o verdadeiro significado da expiação. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, trouxe consigo a promessa de redenção para a humanidade. Mas por que foi necessário que ele pagasse o preço por nossos pecados? Essa é uma questão que ressoa profundamente no coração daqueles que buscam entender o sacrifício divino. Alguns veem nisso um ato de amor incondicional, enquanto outros questionam por que um Deus todo-poderoso não simplesmente perdoou os pecados sem a necessidade de um sacrifício. Aqui, a curiosidade da história bíblica se manifesta. O que realmente aconteceu na cruz e por que isso é crucial para a salvação? Diferentes interpretações ao longo dos séculos tentaram resolver essa questão. Algumas tradições acreditam que a expiação foi um ato necessário para satisfazer a justiça divina, enquanto outras veem nela uma demonstração de amor e misericórdia. No entanto, as perguntas permanecem. Por que essa forma de salvação? E o que isso diz sobre o relacionamento entre Deus e os seres humanos? Essa é uma das partes mais profundas e emocionantes do mistério da expiação. Essas divergências sobre o pecado original e a expiação nos conduzem a uma reflexão ainda maior sobre o livre-arbítrio e a predestinação. A próxima questão que abordaremos é se o destino de cada pessoa está realmente nas mãos de Deus, ou se cada indivíduo tem o poder de escolher seu próprio caminho. O dilema entre livre-arbítrio e predestinação é uma das discussões teológicas mais antigas e complexas da Bíblia. Por um lado, temos a visão de que Deus, em sua onisciência, já determinou o destino de cada ser humano, como se nossa vida fosse um roteiro escrito com antecedência. Por outro, há a crença de que cada pessoa tem o poder de escolher seus próprios caminhos, fazendo escolhas que podem levá-la à salvação ou à perdição. Esse mistério da história bíblica levanta a questão: somos verdadeiramente livres ou apenas seguimos um plano já traçado por Deus? Textos como os escritos de Paulo, especialmente em sua carta aos Romanos, sugerem que Deus já sabe quem será salvo e quem não será, o que alimenta a visão da predestinação. No entanto, outros trechos, como a carta de Tiago, destacam a importância das obras e das escolhas individuais. Essa tensão entre fé e ações, entre destino e liberdade, é um enigma profundo. Será que ambos podem coexistir?
e como isso afeta a nossa percepção de responsabilidade moral. A ideia de que Deus controla tudo pode ser, para alguns, uma forma de conforto. Afinal, se tudo já está planejado, não há por que se preocupar. No entanto, essa visão pode trazer uma sensação de impotência, de que nossas ações não têm peso real. Por outro lado, o livre-arbítrio nos dá a liberdade de moldar nosso destino, mas também coloca sobre nós o fardo das consequências. É nessa dualidade que a história bíblica nos desafia a refletir sobre o equilíbrio entre soberania divina e liberdade humana. À medida que mergulhamos nesse enigma da história, somos levados a pensar sobre a natureza de Deus. Será Ele um Deus de amor, que nos dá a liberdade de escolher, ou um Deus vingativo, que já determinou o futuro de cada alma? Esse questionamento nos leva diretamente ao próximo tópico, a natureza de Deus e como Ele é retratado nas diferentes partes da Bíblia. Uma das maiores questões teológicas que surgem ao longo da Bíblia é a aparente diferença na natureza de Deus entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus muitas vezes aparece como um ser vingativo, impondo duras punições sobre aqueles que desobedecem suas leis. Já no Novo Testamento, Deus é retratado como amoroso e misericordioso, disposto a perdoar os pecados e a oferecer a salvação a todos. Esse contraste tem sido um mistério da história, gerando debates sobre a verdadeira natureza divina. No Antigo Testamento, encontramos relatos de Deus enviando pragas ao Egito, destruindo cidades como Sodoma e Gomorra e punindo severamente seu povo por suas transgressões. Essas histórias levantam a pergunta: como conciliar essa imagem de Deus com a ideia de um Criador bondoso e amoroso? Seriam essas ações apenas formas de corrigir a humanidade ou expressões de uma justiça divina que não podemos compreender plenamente? Esse enigma da história nos convida a olhar para além da superfície e tentar entender a complexidade da natureza de Deus. Por outro lado, o Novo Testamento nos apresenta Jesus, a encarnação de Deus, que prega o amor, o perdão e a reconciliação. Através de suas palavras e ações, Jesus revela um lado compassivo de Deus, o que faz muitos se perguntarem: será que Deus mudou? Ou será que sempre foi assim, mas a revelação de seu caráter foi gradual? As contradições entre essas duas representações de Deus desafiam os leitores da Bíblia a refletir sobre como a justiça e o amor divino se entrelaçam. Esse mistério da natureza de Deus continua a intrigar teólogos e estudiosos ao longo dos séculos. E à medida que tentamos entender essa complexidade, nos deparamos com um dos episódios mais enigmáticos da Bíblia: o sacrifício de Isaac. Seria um teste de fé ou uma contradição moral? Vamos explorar esse tema no próximo tópico. O sacrifício de Isaac, um dos eventos mais dramáticos e perturbadores do Antigo Testamento, levanta questões profundas sobre a moralidade e a fé. Quando Deus pede a Abraão que ofereça seu único filho em sacrifício, somos levados a questionar: como um Deus amoroso poderia pedir algo tão cruel? Essa história, cheia de tensão e mistério, é vista por muitos como um teste extremo de fé, mas também carrega uma carga emocional e moral que desafia o entendimento humano. Esse enigma da história bíblica continua a fascinar e a intrigar aqueles que buscam compreender os caminhos divinos. Para Abraão, essa ordem representa o maior dilema de sua vida. Ele deve escolher entre a obediência a Deus e o amor por seu filho. Esse dilema é algo que ecoa na vida de muitos de nós, quando somos confrontados com decisões difíceis que desafiam nossos valores mais profundos. E assim, o sacrifício de Isaac se torna não apenas uma questão de obediência, mas também uma reflexão sobre até onde estamos dispostos a ir em nossa fé. A curiosidade da história se intensifica à medida que nos perguntamos: seria justo que Deus pedisse tal sacrifício? No entanto, ao final da história, vemos que Deus impede Abraão de realizar o sacrifício, substituindo Isaac por um carneiro. Essa intervenção levanta a questão: o sacrifício nunca foi realmente necessário? Foi tudo um teste moral para fortalecer a fé de Abraão e, por extensão, a nossa? Aqui, o mistério da história se aprofunda, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Foi uma lição sobre a fé absoluta ou um desafio ético que nos convida a refletir sobre os limites da obediência? Essa história nos leva a considerar a relação entre Deus e a humanidade em um nível mais profundo, onde o sacrifício e a obediência se entrelaçam de maneiras misteriosas. E à medida que avançamos, nos deparamos com outra questão complexa: como Jesus, no Novo Testamento, confronta e cumpre a lei de Moisés. Essa será a nossa próxima discussão. Uma das questões mais intrigantes no Novo Testamento é a relação entre Jesus e a lei de Moisés.
Jesus disse claramente: "Eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la." No entanto, ao longo de seu ministério, vemos momentos em que ele parece desafiar certas práticas e interpretações da lei judaica. Isso gera uma pergunta central: Jesus contradiz a lei ou simplesmente revela um entendimento mais profundo dela? Esse mistério da história bíblica tem sido objeto de intensas discussões entre estudiosos, e sua resposta pode redefinir a maneira como compreendemos o papel de Jesus na história da salvação. A lei de Moisés, com seus mandamentos detalhados, guiou o povo de Israel por séculos, oferecendo diretrizes claras para a vida cotidiana e religiosa. No entanto, Jesus frequentemente desafiava a interpretação rígida dos líderes religiosos da época. Ao curar no sábado, ou ao perdoar pecadores que eram condenados pela lei, Jesus estava mostrando que a misericórdia e o amor de Deus transcendiam a letra da lei. Isso levanta a curiosidade da história. A nova aliança que Jesus trouxe é uma continuação ou uma ruptura com a antiga? Ao mesmo tempo, é importante notar que Jesus nunca negou a importância da lei. Ele cumpriu seus preceitos de maneira perfeita, mas mostrou que o espírito por trás da lei era mais importante do que sua aplicação literal. Esse ensinamento desafiador abre um enigma da história. Como reconciliar o Jesus que valoriza a lei com o Jesus que a flexibiliza em prol do amor e da compaixão? Esse equilíbrio entre justiça e misericórdia é um dos mistérios mais profundos que emergem de sua mensagem. À medida que exploramos a interação entre Jesus e a lei de Moisés, somos levados a outro ponto intrigante de seu ministério: sua própria genealogia. O que dizer das diferenças entre os relatos de Mateus e Lucas? Vamos desbravar essa questão no próximo tópico. Quando olhamos para os evangelhos de Mateus e Lucas, encontramos duas genealogias diferentes de Jesus, um detalhe que tem intrigado estudiosos e leitores ao longo dos séculos. Mateus traça a linhagem de Jesus a partir de Abraão, enquanto Lucas a leva de volta até Adão. Mas as discrepâncias não param por aí. Os nomes mencionados entre as duas listas variam consideravelmente, levantando a pergunta inevitável: quem está certo? Esse enigma da história bíblica desafia aqueles que buscam uma cronologia exata e levanta a curiosidade sobre o significado dessas diferenças. Para Mateus, a genealogia de Jesus parece ser construída com o propósito de enfatizar sua conexão com Davi e Abraão, figuras centrais na história de Israel e na profecia messiânica. Já Lucas adota uma abordagem mais universal, mostrando Jesus como o Salvador não apenas dos judeus, mas de toda a humanidade, traçando sua linhagem até Adão, o primeiro homem. Essas diferenças refletem as intenções teológicas de cada evangelista, mas ainda assim deixam uma pergunta no ar: qual genealogia realmente pertence a Jesus? Outro detalhe intrigante é a questão do pai de José. Mateus afirma que José é filho de Jacó, enquanto Lucas diz que ele é filho de Eli. Alguns estudiosos sugerem que uma das genealogias pode pertencer a Maria, embora não seja mencionada diretamente, o que poderia explicar as variações. Esse mistério da história alimenta debates sobre a exatidão dos relatos e a natureza das tradições orais e escritas que moldaram os evangelhos. Ao final, a genealogia de Jesus é muito mais do que uma simples lista de nomes. É uma declaração de quem ele é e de sua missão na Terra. Ao olharmos para essas divergências, somos levados a considerar o propósito mais profundo por trás dessas listas. E à medida que nos aprofundamos na vida de Jesus, surge outra questão fascinante: o que sabemos sobre sua infância? Vamos explorar isso no próximo tópico. A infância de Jesus é envolta em mistério, com poucos detalhes registrados nos evangelhos. Após o famoso nascimento em Belém, a Bíblia nos oferece apenas alguns vislumbres esparsos sobre seus primeiros anos. Um dos relatos mais curiosos é a fuga para o Egito, mencionada em Mateus, onde José e Maria fogem com o menino Jesus para escapar das garras de Herodes. Por outro lado, Lucas nos diz que a família de Jesus permaneceu em Nazaré durante sua infância. Como conciliar essas duas narrativas? Esse é um enigma da história bíblica que tem intrigado estudiosos por séculos. A fuga para o Egito é uma referência poderosa que conecta Jesus com a história do povo de Israel, especialmente com o Êxodo. Alguns veem nisso uma mensagem teológica mais do que uma questão histórica, reforçando Jesus como o novo Moisés, aquele que libertaria seu povo. Já Lucas foca em uma infância mais tranquila e comum em Nazaré, onde Jesus cresceu em sabedoria e graça. Essas duas versões nos fazem refletir.
Seria possível que ambas representassem aspectos diferentes da mesma realidade? E qual é o significado por trás dessas divergências? Essa lacuna nos detalhes da infância de Jesus levanta uma curiosidade natural. O que aconteceu durante os anos que não são mencionados? Sabemos que aos 12 anos, Jesus foi encontrado no templo, debatendo com os sábios, mas além disso, o que sabemos? Essa é uma das áreas mais enigmáticas da vida de Cristo, deixando muito espaço para a especulação. As tradições posteriores tentaram preencher essas lacunas com histórias apócrifas, mas a Bíblia permanece em silêncio sobre boa parte desses anos. Essas questões sobre sua infância nos convidam a olhar para sua vida com um olhar mais amplo, buscando entender o que formou o homem que mudaria a história. E falando em mudanças históricas, isso nos leva ao próximo ponto: os milagres de Jesus. Seriam eles fatos literais ou alegorias? Esse é o próximo mistério que vamos explorar. Os milagres de Jesus descritos nos evangelhos são um dos aspectos mais fascinantes e debatidos de sua vida. Curar cegos, andar sobre as águas, ressuscitar os mortos. Esses atos extraordinários desafiam a compreensão humana e levantam a pergunta: seriam eles relatos literais de eventos históricos ou representações alegóricas de verdades espirituais mais profundas? Esse é um mistério da história que divide teólogos e estudiosos e que continua a inspirar fé e questionamentos. Para muitos, os milagres são provas tangíveis do poder divino de Jesus. Eles demonstram não apenas sua capacidade de realizar o impossível, mas também o cumprimento das profecias messiânicas que anunciavam a chegada de um Salvador. No entanto, alguns veem nesses relatos não um registro factual, mas uma maneira simbólica de expressar a missão de Jesus: trazer cura espiritual, renovar a fé e transformar vidas. A curiosidade da história reside em saber até que ponto devemos interpretar esses eventos como literais ou como metáforas poderosas. A interpretação dos milagres varia entre as tradições cristãs. Alguns grupos aceitam plenamente os milagres como eventos sobrenaturais, enquanto outros enxergam neles lições de fé e esperança, não necessariamente atreladas à realidade física. Tomemos, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Alguns acreditam que o milagre aconteceu no sentido literal, enquanto outros sugerem que o verdadeiro milagre foi a generosidade das pessoas ao compartilhar seus alimentos. Esse enigma da história bíblica nos desafia a refletir sobre o significado por trás dessas histórias. Independente da interpretação, os milagres de Jesus continuam a inspirar e a desafiar gerações. Eles são momentos em que o céu parece tocar a terra, revelando a presença divina de forma palpável. Mas à medida que exploramos essas histórias extraordinárias, também nos deparamos com seus ensinamentos éticos, como os que Jesus apresenta no Sermão da Montanha, o próximo ponto da nossa jornada. O Sermão da Montanha é, sem dúvida, um dos discursos mais poderosos e transformadores de Jesus. Nele, encontramos ensinamentos que desafiavam as normas da época, como: bem-aventurados os pobres de espírito e amai vossos inimigos. No entanto, algumas dessas lições parecem contradizer passagens anteriores da própria Bíblia. Como conciliar essas palavras com o Antigo Testamento, onde a lei de olho por olho era uma forma de justiça retributiva? Esse é um mistério da história que provoca reflexões profundas sobre a evolução dos ensinamentos de Deus. As bem-aventuranças, por exemplo, revelam uma visão radicalmente diferente de sucesso e bênção. Enquanto muitas tradições religiosas antigas viam prosperidade material como sinal de favor divino, Jesus proclama bem-aventurados os humildes, os que sofrem e os pacificadores. Essa inversão de valores cria uma curiosidade da história. Jesus estava introduzindo um novo caminho, ou estava reinterpretando a lei de uma forma que muitos não compreendiam? O Sermão da Montanha marca um ponto de ruptura ou de continuidade? Outro ponto intrigante é como conciliar a ideia de perdoar e amar os inimigos com as passagens bíblicas anteriores que falam de punição e vingança. Jesus desafia seus seguidores a irem além do que é exigido pela lei, oferecendo perdão e misericórdia em vez de retaliação. Isso levanta uma questão: estaria Jesus contradizendo os mandamentos antigos ou revelando uma verdade mais profunda sobre o caráter de Deus? Esse enigma da história bíblica é um convite à reflexão sobre o que significa justiça no reino de Deus. No entanto, o Sermão da Montanha não é apenas um conjunto de ensinamentos morais. Ele aponta para algo maior, uma nova forma de viver que transcende a simples obediência à lei. E à medida que avançamos,
nos encontramos com um dos momentos mais simbólicos da vida de Jesus, a última ceia e seu significado profundo. Esse será nosso próximo ponto de discussão. A última ceia é um dos momentos mais emblemáticos da vida de Jesus, um evento carregado de simbolismo e significado profundo. Durante essa refeição, Jesus institui o que viria a ser a Eucaristia, ou Santa Ceia, ordenando aos seus discípulos que, ao partirem o pão e beberem o vinho, fizessem isso em sua memória. No entanto, há variações nos relatos dos evangelistas sobre esse evento, o que gera um mistério da história. Por que as narrativas diferem e o que isso significa para o entendimento da ceia? Essa curiosidade da história nos convida a olhar além das diferenças e a entender o propósito por trás desse ato. O pão e o vinho, símbolos do corpo e do sangue de Jesus, são centrais na fé cristã, mas também são motivo de debate. Alguns acreditam na transubstanciação, ou seja, que o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e sangue de Cristo. Outros veem isso como um ato simbólico, uma lembrança espiritual da aliança que Jesus fez com a humanidade. Essa divisão sobre o significado da Eucaristia reflete as diferentes interpretações dentro do cristianismo, fazendo deste um enigma da história bíblica que ainda ecoa hoje. Ao mesmo tempo, a última ceia carrega um tom de despedida. Jesus sabia que seu momento de sacrifício estava chegando, e a ceia com seus discípulos foi um momento íntimo de preparação para o que estava por vir. Esse gesto final de comunhão entre Jesus e seus seguidores é visto como o estabelecimento de uma nova aliança, uma promessa de redenção e salvação que transcende o tempo. É um mistério da história que continua a ser celebrado por cristãos em todo o mundo, repetindo um ritual que une o passado ao presente. As diferenças nos relatos dos evangelistas sobre a última ceia, embora pequenas, nos fazem refletir sobre como cada autor buscava transmitir uma mensagem específica a seus leitores. Mas o significado maior permanece. A ceia é um ato de união, sacrifício e amor. E ao seguirmos essa narrativa, nos dirigimos ao próximo grande evento, a crucificação de Jesus, um momento de dor, fé e esperança. A crucificação de Jesus é o ponto culminante de sua missão terrena, um evento carregado de dor e significado espiritual. No entanto, os relatos dos evangelhos sobre esse momento apresentam algumas divergências que intrigam estudiosos e leitores. Quem estava presente no momento da crucificação? Os evangelhos nos oferecem diferentes nomes e detalhes, gerando um enigma da história. Essa curiosidade nos leva a perguntar: por que essas diferenças e o que elas revelam sobre o propósito dos autores em relatar o maior sacrifício da história? Em Mateus e Marcos, vemos a presença de mulheres como Maria Madalena e a mãe de Jesus, assistindo de longe a morte de Cristo. Já em João, a narrativa traz Maria, mãe de Jesus, bem próxima à cruz, em um momento tocante de despedida. Essas discrepâncias nos fazem refletir sobre como cada evangelista retratou esse momento a partir de uma perspectiva única. Talvez essas diferenças não sejam contradições, mas visões complementares que, juntas, oferecem uma imagem mais completa do que aconteceu no Calvário. Outro detalhe intrigante é o véu do templo que se rasgou em dois, no momento em que Jesus entregou o Espírito. Esse ato simbólico, mencionado em Mateus, Marcos e Lucas, é visto como a abertura de um novo caminho entre Deus e a humanidade. No entanto, o que exatamente esse véu representa? Para muitos, ele simboliza o rompimento com o antigo pacto, inaugurando uma nova aliança através do sacrifício de Cristo. É um mistério da história que convida a meditar sobre o significado profundo da crucificação. Esses relatos divergentes, longe de enfraquecerem a narrativa, enriquecem a compreensão do evento central da fé cristã. Cada evangelista traz uma nuance diferente, uma perspectiva que reflete o impacto que a morte de Jesus teve sobre seus seguidores. E à medida que exploramos a crucificação, somos levados ao momento mais crucial de todos, a ressurreição, o maior de todos os milagres. Esse será o próximo ponto que vamos investigar. A ressurreição de Jesus é o evento mais central da fé cristã, a prova definitiva de que a morte foi vencida e que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. No entanto, quando lemos os evangelhos, encontramos diferenças significativas nos relatos sobre quem viu Jesus primeiro e como as aparições aconteceram. Essas variações, longe de enfraquecer a mensagem da ressurreição, levantam um mistério da história que nos faz refletir. Quais evangelhos estão certos? Ou será que todos estão certos de maneiras distintas?
Essa curiosidade da história continua a inspirar debates e reflexões profundas. Em Mateus, as mulheres, incluindo Maria Madalena, encontram o túmulo vazio e são instruídas por um anjo a contar aos discípulos que Jesus ressuscitou. Já em João, Maria Madalena vê Jesus, mas inicialmente não o reconhece. Em Marcos, o relato é ainda mais breve e enigmático, com as mulheres fugindo assustadas, sem dizer nada a ninguém. Essas diferenças nos fazem perguntar: por que os detalhes são tão variados em um evento tão importante? Seriam essas variações um reflexo da memória coletiva ou uma tentativa de destacar aspectos diferentes da ressurreição? Outro ponto intrigante é a questão de quem guardava a tumba. Em Mateus, os guardas romanos são mencionados, mas em outros evangelhos, essa presença não é destacada. A ressurreição, embora celebrada como uma vitória sobre a morte, também é cercada de perguntas sobre os eventos específicos daquele dia. O túmulo estava guardado ou abandonado? A resposta para essas perguntas nos leva a perceber que, além dos fatos históricos, há um mistério espiritual profundo que permeia o evento. Independente das variações nos relatos, o poder da ressurreição permanece inquestionável. É o ponto onde a história muda para sempre, onde a esperança se renova e onde a fé dos primeiros seguidores de Cristo encontra sua confirmação. E ao nos aprofundarmos nesse milagre, outra questão se levanta: como o apóstolo Paulo interpretou a ressurreição e como suas cartas se relacionam com os evangelhos? Esse será o nosso próximo ponto de análise. O batismo é um dos rituais mais antigos e importantes do cristianismo. Mas ao longo dos séculos, sua prática tem sido cercada de controvérsias. A questão central é: o batismo salva ou é apenas um símbolo de fé? Para alguns, o ato de imersão na água é essencial para a salvação, uma demonstração física de que a pessoa foi lavada dos pecados. Para outros, o batismo é um rito simbólico, um testemunho público da fé em Cristo. Esse mistério da história cristã continua a gerar debates sobre a importância e o significado desse sacramento. A Bíblia oferece diferentes perspectivas sobre o batismo. Em Atos, vemos que Pedro fala sobre a importância de ser batizado para a remissão dos pecados, sugerindo um papel salvífico. No entanto, em Romanos, Paulo enfatiza que a salvação vem pela fé em Cristo, sem mencionar diretamente o batismo como requisito. Isso levanta a pergunta: o batismo é necessário para a salvação ou é uma expressão de uma fé já existente? Esse enigma da história bíblica reflete a diversidade de interpretações dentro do cristianismo. Além disso, a questão do batismo infantil versus o batismo adulto também é motivo de divisão. Algumas denominações cristãs acreditam que o batismo deve ser realizado logo após o nascimento, enquanto outras defendem que deve ser feito apenas quando a pessoa tem idade suficiente para entender e escolher a fé. A curiosidade da história se intensifica quando pensamos em como esse ritual se desenvolveu e foi adaptado ao longo dos séculos, moldando a identidade das diferentes tradições cristãs. Independentemente das diferenças, o batismo continua sendo um símbolo poderoso de transformação e renovação espiritual. Ele é um rito que marca o início de uma nova vida em Cristo, seja visto como essencial para a salvação ou como um testemunho de fé. E à medida que refletimos sobre o papel do batismo, nos deparamos com outro tema controverso e importante: o papel das mulheres na igreja, que será o nosso próximo tópico. O livro do Apocalipse é, sem dúvida, um dos textos mais misteriosos e polêmicos da Bíblia. Com suas visões apocalípticas de dragões, bestas e selos sendo quebrados, ele tem sido interpretado de várias maneiras ao longo dos séculos. Alguns veem o Apocalipse como uma descrição literal dos eventos que acontecerão no fim dos tempos, enquanto outros acreditam que suas imagens são puramente simbólicas, representando a luta espiritual entre o bem e o mal. Esse é um dos maiores enigmas da história bíblica. Como devemos entender essas visões? São profecias literais ou metáforas profundas sobre o destino da humanidade? Para muitos, o Apocalipse é uma janela para o futuro, uma revelação do que está por vir no juízo final. As 7 trombetas, os 7 selos e as 7 taças são interpretados como etapas específicas do plano divino para trazer o julgamento sobre a terra. No entanto, há também aqueles que veem esses eventos como representações simbólicas de lutas espirituais e históricas que já ocorreram ou que estão em andamento. A curiosidade da história nos leva a refletir: até que ponto essas visões podem ser interpretadas de forma literal? O simbolismo no Apocalipse é tão denso e rico que muitos estudiosos têm se dedicado a desvendá-lo.
a mulher vestida de sol, as bestas do mar e da terra, o número 666, todos esses elementos desafiam a imaginação e levantam questões sobre seu significado real. Seriam símbolos de poderosos impérios antigos? Representações de forças espirituais invisíveis? Ou seriam descrições de eventos futuros que ainda não se revelaram completamente? Esse mistério da história bíblica continua a fascinar estudiosos e crentes. Independente de sua interpretação, o Apocalipse nos convida a refletir sobre a luta entre o bem e o mal, a justiça e o julgamento, e o destino final da humanidade. Ele é um lembrete poderoso de que o reino de Deus está por vir, seja ele físico ou espiritual. E à medida que refletimos sobre essas visões, surge uma nova questão. O reino de Deus já começou ou ainda está por vir? Esse será o nosso próximo tópico de análise. O conceito do reino de Deus é uma das questões centrais nos ensinamentos de Jesus. Em várias passagens do Novo Testamento, Jesus afirma que o reino de Deus está entre vós, sugerindo que ele já havia começado. No entanto, também encontramos referências que apontam para um reino futuro, que só será plenamente realizado no fim dos tempos. Esse enigma da história levanta uma pergunta intrigante. O reino de Deus já começou ou ainda está por vir? Essa tensão entre o já e o ainda não é um mistério que desafia teólogos e estudiosos há séculos. Para alguns, o reino de Deus começou com a vinda de Jesus. Suas palavras, milagres e ensinamentos trouxeram à terra o poder transformador do reino, e aqueles que seguem seus ensinamentos já vivem dentro desse reino espiritual. Esse entendimento sugere que o reino de Deus é algo presente e ativo, mudando o mundo aqui e agora. No entanto, outros argumentam que o reino pleno ainda está por vir, e que o que vivemos agora é apenas uma antecipação do que será revelado no futuro. A curiosidade da história se manifesta aqui. Estamos vivendo em um reino espiritual ou aguardando sua manifestação completa? Esse dilema também se reflete na expectativa de muitos cristãos pela segunda vinda de Cristo, quando ele estabelecerá o reino de Deus em toda a sua glória. A promessa de um futuro onde não haverá mais lágrimas, nem morte, nem dor, está profundamente enraizada na fé cristã. E essa esperança de uma era vindoura mantém viva a expectativa por um novo céu e uma nova terra. No entanto, se o reino de Deus já está entre nós, o que isso significa para nossas vidas hoje? Esse mistério da história nos desafia a viver com um pé no presente e outro no futuro. À medida que exploramos essa questão, somos levados a considerar a relação entre o presente e o futuro nas profecias bíblicas. O reino de Deus é um convite para viver de forma transformada, mas também uma promessa de algo maior que ainda está por vir. E falando em futuro, o próximo tópico nos leva a um dos temas mais aguardados e polêmicos da Bíblia: a segunda vinda de Cristo. Quando e como ela ocorrerá? Esse será o nosso próximo ponto de reflexão. O juízo final é um dos eventos mais grandiosos e temidos descritos na Bíblia. No fim dos tempos, Deus julgará cada ser humano de acordo com suas obras, separando os justos dos injustos. Essa visão do julgamento definitivo é uma promessa de justiça divina, mas também levanta questões profundas. Seremos julgados apenas por nossas ações, ou a fé desempenha um papel fundamental? Esse mistério da história bíblica continua a desafiar os crentes, gerando debates sobre como conciliar a graça divina com a responsabilidade moral. As Escrituras nos dizem que Deus julgará os vivos e os mortos e que cada um será recompensado segundo suas obras. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo enfatiza que a salvação é pela graça, através da fé, e não por obras. Isso gera uma curiosidade na história. O que será mais importante no juízo final, a fé ou as ações? Será que ambos os aspectos se complementam, formando um quadro completo de quem somos? Esse dilema é um dos maiores enigmas da história bíblica, nos convidando a refletir sobre a natureza da justiça divina. O juízo final também traz à tona a ideia de um julgamento universal, onde todos os povos de todas as épocas estarão diante do trono de Deus. Isso nos faz perguntar: como esse julgamento ocorrerá? Será que todos teremos uma audiência individual com Deus, ou seremos julgados como coletivos? E o que exatamente será levado em conta nesse momento crucial? O mistério da história bíblica nos envolve com a expectativa de que esse julgamento trará não apenas justiça, mas também a consumação do plano de Deus para a humanidade. Enquanto refletimos sobre o juízo final, percebemos que ele é a culminação de tudo o que foi revelado até agora. No entanto, após esse julgamento, a Bíblia fala de dois destinos:
o céu e o inferno. Mas seriam esses lugares reais ou apenas simbólicos? Esse será o próximo ponto de nossa análise. Céu e inferno são descritos na Bíblia como os destinos finais da humanidade, mas suas descrições têm gerado debates profundos ao longo da história. O céu é visto como um lugar de paz eterna na presença de Deus, enquanto o inferno é retratado como um lugar de tormento e separação de Deus. No entanto, surge uma pergunta importante. São esses lugares físicos, onde passaremos a eternidade, ou são apenas simbolismos usados para descrever estados espirituais? Esse enigma da história bíblica desafia a compreensão humana e continua a ser um dos temas mais polêmicos do cristianismo. Alguns interpretam as descrições bíblicas do céu e do inferno de forma literal, acreditando que o céu é um lugar físico onde os justos viverão em harmonia com Deus, e o inferno, um lugar de punição eterna para os que rejeitaram a fé. Outros, no entanto, veem essas imagens como metáforas, representando o estado de proximidade ou afastamento de Deus. O que significam, então, as ruas de ouro e as chamas eternas? A curiosidade da história nos leva a questionar até que ponto essas representações são literais ou figurativas. A natureza de Deus, como um ser amoroso, também levanta questionamentos sobre o conceito de punição eterna no inferno. Para muitos, a ideia de uma separação eterna é difícil de conciliar com a imagem de um Deus misericordioso. Seria o inferno um estado temporário de purificação, como algumas tradições sugerem, ou é realmente uma condenação sem fim? Esse mistério da história desafia nossa compreensão da justiça divina e levanta debates sobre a natureza do castigo e da recompensa. Enquanto o céu continua a ser uma promessa de esperança, o inferno levanta questões sobre a natureza do julgamento final. No entanto, em ambos os casos, o que importa é o relacionamento com Deus e a maneira como vivemos nossas vidas aqui e agora. E à medida que exploramos essas questões, somos levados a refletir sobre um conceito igualmente complexo: a Trindade. Como podemos entender a natureza de Deus sendo 3 em 1? Esse será o nosso próximo ponto de investigação. Ao longo dessa jornada pelos mistérios, contradições e enigmas da Bíblia, uma coisa se torna clara: a palavra de Deus é profunda, complexa e, por vezes, difícil de entender. Mas isso não diminui sua verdade, apenas revela que, como seres humanos, somos limitados em nossa compreensão do divino. Cada aparente contradição é um convite para ir mais fundo, para buscar mais intensamente e para abrir nosso coração à verdade maior que Deus tem a nos revelar. A chave para entender a Bíblia não está em resolver cada mistério, mas em aceitar que nem sempre teremos todas as respostas e que a fé é o que nos conduz ao entendimento. Diante dessas questões, somos chamados a algo maior, uma vida de fé, não apenas baseada em conhecimento, mas em relacionamento com Deus. As Escrituras nos mostram um Deus que não se revela apenas por meio de palavras, mas por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Se há uma verdade clara em toda a Bíblia, é essa: Jesus veio para nos oferecer vida e salvação. E isso não é um enigma ou mistério, mas uma verdade acessível a todos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Neste momento, você tem a oportunidade de aceitar essa verdade em seu coração. Se as contradições e mistérios da Bíblia o levaram a refletir sobre seu relacionamento com Deus, saiba que o próximo passo é simples, mas poderoso: entregar sua vida a Jesus. Aceite-o como seu único Salvador, aquele que morreu para perdoar seus pecados e oferecer a você a vida eterna. Ele está esperando por você de braços abertos, pronto para guiá-lo em uma jornada de fé e compreensão. Se você ainda não tomou essa decisão, este é o momento perfeito. Abra seu coração, receba Jesus como seu Senhor e Salvador e permita que Ele transforme sua vida. Se você já o aceitou, fortaleça sua caminhada diária com Ele. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e continuar acompanhando nossos conteúdos. Há muito mais a descobrir e aprender sobre a fé, os mistérios da Bíblia e o propósito que Deus tem para a sua vida. Tem interesse em aprender a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários. Um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.